Olá, bem-vindo ao Intervalo Literário, meu nome é Bruno e hoje a gente vai conversar sobre Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis, que eu estava devendo há muito tempo aqui no canal. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e ative as notificações, porque senão esse canal não vai pra frente, né? Outra coisa que eu quero avisar pra vocês é que tá uma loucura de barulho aqui. Hoje é domingo, dia dos pais, então os vizinhos estão em polvorosa. Eu acho que toda data comemorativa aflora uma vontade de ouvir música ruim em alto e bom som. E eu tenho vários vizinhos, então o meu estado de nervoso é muito maior nesses dias assim de comemoração de qualquer coisa, que geralmente é uma comemoração inútil, que traz músicas inúteis, entendeu? E um mau gosto que a gente fica sabendo exatamente como que são os vizinhos. Bem, depois dessa carga de mau humor, a gente vai começar a falar desse livro que, sinceramente, dá a impressão que quando eu peguei ele, falei, eu vou ler. Ele olhou pra mim e falou assim, palhaça, acha mesmo que vai pegar um livro do Lewis, vai ler e assim, de boas, como se fosse qualquer outro romance que você pega na sua estante? E não é, gente, não tem jeito. Pegou Lewis pra ler, vai ter dor de cabeça, vai ter muita coisa legal e vai ter coisa que vai passar batido, gente, sinceramente. Eu acho que eu só entendi 50% desse livro. Mas vamos lá então. O que acontece com esse livro do Lewis? Eu achei muito interessante que todos os textos que estão aqui nesse livro, dividido em 4 partes, tem um período de 24 anos. Então quem fez a compilação desses textos, que são artigos, palestras, entrevistas e cartas, pegou um período bem grande, né? E como é que é o nome dele? Tá escrito aqui, Walter Hopper. O Walter então fez esse trabalho de bibliotecário, ele pegou os textos originais do Lewis, então tinha assim correções que o Lewis fez, então ele pegou e aplicou aquelas correções. Então é um trabalho assim muito incrível que o Walter fez. Ele disse que ficou bastante tempo procurando tudo isso. Tem alguns artigos aqui que são trechos assim soltos, sabe, coisa que parece que estava anotado num pedacinho de papel, e ele também jogou aqui. O livro Deus no Banco dos Réus, do jeitinho que está aqui, foi publicado em 1970 nos Estados Unidos. E trouxe agora, né, a Thomas Nelson Brasil trouxe nessa edição muito bonita, que eu adoro essa corzinha de chocolate desse livro, com esse dourado, e tem sempre umas texturas assim na capa, é muito bonito. Não tem fitinha, eu gostaria de pedir a Thomas Nelson para poder colocar fitinha nesses livros. Eu tenho problemas, eu sempre perco meus marcadores. O Walter também dividiu os textos de acordo com o que ele achou interessante, que em 4 partes. Ele colocou na primeira parte os textos bem teológicos, que são puramente teológicos, na segunda semi-teológicos, no terceiro ética e no quarto umas cartas que ele trocou com algumas pessoas. E ele vai dizer também que alguns textos ficariam muito bem em 2 categorias, em todas, caberia em qualquer uma, porque não é assim tão certinhas as divisões que ele fez, porque não são de acordo com o Lewis, são de acordo com o que ele fez essa separação. Outra coisa é a dificuldade de ler esse livro. Nem sempre é só porque Lewis é genial. Eu sinto que, sendo escrito no inglês britânico, traduzido para o inglês americano, numa época muito diferente, Lewis viveu guerras, então ele tem um palavreado que é muito importante essa parte. Ele tem um palavreado que comunica com muita gente. Ele até tem um trecho aqui, tem um artigo que fala sobre isso, que às vezes o pregador fala e não sabe para quem tá falando, então ele nem acaba não se comunicando. Então tem textos aqui que são muito complexos, porque Lewis está falando para um público universitário, às vezes ele está conversando com ateus convictos, então ele tem que aplicar um conhecimento que é mais filosófico, que não apela tanto para o misticismo da fé, que ele não rebate. Lewis acredita no misticismo da fé, mas o que eu tô querendo dizer é que existe uma heterogeneidade dentro dos textos do Lewis que às vezes me deixa um pouco cansada. Eu fico assim, não tem linearidade. Então eu tô lendo um artigo muito difícil, daqui a pouco o Lewis vai falar de uma coisa muito tranquila, e aí parece que o nosso cérebro fica um pouco confuso. Principalmente porque são artigos, né? Não tem um assunto só, são muitos assuntos. Enfim,
eu captei algumas coisas desse livro que eu quero conversar com vocês para instigar você a comprar esse livro e ler ele todo, porque ele é realmente muito interessante. A primeira parte desse livro para mim foi a mais difícil de ler, que são aqueles textos em que o Lewis vai falar de forma muito teológica, vai tratar de assuntos muito teológicos. Então eu separei 1 ou 2 artigos da primeira parte para comentar com vocês que tenham me intrigado bastante, que eu tenha feito marcações. E o primeiro dele é o Milagres. Essa é a primeira parte do livro do Lewis, tem 23 artigos, é bem grande, né? Não é qualquer coisa. E aí o Milagres começa aqui na página 30, eu tenho algumas anotações e eu queria conversar com vocês. Aqui o Lewis vai falar sobre por que os milagres não são aceitos, ou por que as pessoas não acreditam mais em milagres e tal. Qual que é a dificuldade das pessoas em crer em milagres? E aí pessoas muito inteligentes às vezes têm dificuldade de lidar com o cristianismo por causa dessa parte dos milagres, né? Cientistas e tal. E então C.S. Lewis vai dizer que existem 2 motivos básicos para que as pessoas lidem um pouco com dificuldade a respeito dos milagres, que é, primeiro, que seria como Deus desobedecendo as leis da natureza que ele mesmo propôs, e que isso é muito performático. É muito estranho que Deus faça esse tipo de coisa, sabe? Não é como se não fosse do feitio de Deus fazer esse tipo de espetáculo. A segunda objeção ao milagre é que ele diz o seguinte: parece que a lei da natureza não é a mesma coisa que as leis do pensamento. Então Deus fazer um milagre não é a mesma coisa que 2 mais 2 dá 5, sabe? A resposta de Deus à primeira objeção, né, de que quando Deus faz um milagre, Deus interrompe uma lei da natureza ou Deus desobedece uma lei da natureza, eu achei fantástico, porque Lewis diz que aprendeu essa resposta, que ele desenvolveu também o seu próprio pensamento, de que toda vez que Cristo, por exemplo, fez um milagre na Terra, ele estava na verdade fazendo o que ele sempre faz numa escala menor, num tempo bem menor, sabe? Mas que não era não seguir a lei da natureza, na verdade ele estava seguindo estritamente a lei da natureza. Um exemplo é quando Jesus transforma a água em vinho. Olha o que ele vai dizer na página 36. Deus cria a videira e ensina a absorver a água pelas raízes e com a ajuda do sol a transformar esta água em um suco que fermentará e assumirá determinadas características. Assim, todos os anos, desde a época de Noé até a nossa, Deus transforma a água em vinho, e isso os homens não veem. Então, o que Lewis está trazendo pra gente? De que Deus faz tudo na natureza, né? Então, o corpo, por exemplo, o corpo não se cura com o remédio. O remédio destrói o obstáculo que o corpo encontra para curar a si próprio. Quando o corpo se cura, ele se cura de dentro para fora, e não é o remédio, não é de fora para dentro, né? Então, por exemplo, quando Deus cura uma pessoa, ele não está suspendendo nenhuma lei, ele está fazendo aquilo que ele sempre faz. Deus cura as pessoas de dentro para fora com o próprio corpo, com os artifícios do próprio corpo. Outra coisa também é essa questão do vinho, né, que eu achei muito interessante, que Deus transforma a água em vinho sempre, Deus transforma trigo em pão sempre. Então não é uma suspensão, é apenas uma diminuição da escala num tempo muito menor. E isso não deixa o milagre menos milagroso, tá? Lewis vai falar, não estou dizendo que o milagre é menos milagroso, mas não é assim um espetáculo no sentido de que Deus está sendo performático. Performático seria se Deus transformasse uma cadeira numa pessoa, uma abóbora numa fada, esse tipo de coisa, sabe? Esses seriam milagres muito arbitrários, porque seria uma energia estranha na Terra. E os milagres de Jesus não são uma energia estranha na Terra, são a própria natureza obedecendo ao seu Senhor numa escala muito menor. O segundo argumento sobre a lei do pensamento não ser a mesma coisa da lei da natureza, eu não entendi. Eu li aqui, eu absorvo o que ele está falando, sabe? Eu consigo entender o que ele está falando, mas eu não consigo explicar para vocês. Eu confesso que eu não consigo. Então, assim, lê aí o artigo, se você tem esse livro em casa, lê aí, vê, comenta comigo aqui, me explica esse segundo argumento do Lewis no artigo Milagres. Já que eu falei de lei da natureza, aí eu acabei separando um outro artigo para falar, e eu achei interessantíssima essa parte. Deixa eu ver qual artigo que eu tô falando aqui. Capítulo 8, página 97.
que vai falar sobre as leis da natureza. Eu achei muito interessante como que começa esse artigo. Lewis vai dizer que estava numa conversa e aí de repente o amigo dele falou assim: gente, eu fico com pena dessas pessoas que falam sobre que Deus trouxe o filho dela de volta da guerra vivo porque ela orou pelo filho dela. Gente, tá difícil, né? Tô muito cansada, mas vamos lá. E aí o amigo dele fala assim: esse cara voltou vivo da guerra por causa das leis da natureza, foram coincidências que foram acontecendo e aí ele voltou vivo. E aí olha só, interromperam a conversa do Lewis foi trabalhar e tal, e ele disse que mais tarde ele teve que atravessar o campus para poder ir numa reunião e ele ficou pensando nisso. Aí quando eu li eu pensei, caraca, olha o que Lewis pensa quando ele tá andando assim para ir para uma reunião. O que a gente pensa o que quando a gente tá andando distraído? Lewis vai me pensar um negócio desse. Deve ser muito legal ser Lewis, porque Lewis era brilhante, então ele nunca tava entediado, porque a mente dele fazia companhia para ele, sabe? Parece que o cérebro dele pensava sozinho. Enfim, o que ele pensou? Que lei da natureza não faz nada. Ele chegou a essa conclusão. Tô pulando um monte de partes aqui, mas é porque também não vou ficar lendo o artigo pra vocês. Mas qual é a conclusão do livro? Lei da natureza não faz nada. Se você tá dentro de um navio, por exemplo, e você cai, por que você caiu? Você caiu porque você se desequilibrou, porque a onda bateu no navio e a onda... Aí, no caso, foi uma lei da natureza, né? Mas calma aí, não foi uma lei da natureza, foi uma onda que estava em movimento, que foi colocada em movimento pelo vento, que foi colocada em movimento pela atmosfera, pelo movimento da Terra, enfim. Aí quando você vai indo até a fonte, você vê que os acontecimentos obedecem à lei da natureza e não são provocados pela lei da natureza. Achei isso fantástico, realmente, a lei da natureza é apenas um molde. E os acontecimentos são colocados nesse molde por uma força externa. E aí ele vai se perguntar: que força é essa? Quem insere os acontecimentos na lei da natureza? Isso é um questionamento que ele vai fazer que eu não vou falar a resposta, tá? Só achei muito interessante a conclusão dele. A segunda parte do livro são de artigos semi-teológicos e tem 16 textos. Esses textos são um pouco mais tranquilos, tá? E ele vai levantando também propostas, ele vai levantando assim questões e ele mesmo responde, sabe? E o Lewis tem uma coisa muito interessante que é a humildade. Tem algumas vezes, por exemplo, em entrevistas, que alguém joga uma pergunta pra ele que é complicada e ele fala: olha, eu não sei, isso aí é uma coisa que não tá resolvida ainda no mundo, vamos passar pra próxima pergunta. Ele não tem vergonha, mas também quando ele dá uma resposta é genial. A gente não, é uma saída que ele encontra para as coisas que eu fico assim maravilhada. Tem um artigo nessa segunda parte que chama Reflexão sobre o Terceiro Mandamento. E ele vai falar aqui de como seria importante que existisse um partido cristão que combatesse o pensamento mundial, né, materialista, liberal e tal. E aí ele vai começar a falar que seria muito bom um partido cristão, mas que seria impossível ter um partido cristão que fosse de fato uma representação de todos os cristãos, tá? Ele vai falar que o cristão pode ser democrático, que ele pode ser autoritário e que ele pode ser até mesmo fascista. Por quê? Ele fala: os fins são sempre os mesmos. Então vamos trazer aqui para o Brasil. Hoje os direitistas e os esquerdistas querem a mesma coisa. Se você for olhar, eles querem que as pessoas vivam bem, que as pessoas sejam felizes, que as pessoas sejam prósperas, que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação e tudo mais. Mas os meios é que são os problemas. E aí ele vai falar: nós vamos ter cristãos que vão acabar se separando porque não existe meios em conformidade para todo mundo. Nem todo cristão acha importante a mesma coisa. Aí ele vai jogando essa problematização das opiniões entre os cristãos para dizer que um partido cristão faria mais mal e acabaria não existindo, e que o cristão tem outras formas de lidar com a política. Eu achei isso muito interessante. Na página 246 ele vai dizer assim: então tudo se resume a incomodar os membros do parlamento com cartas? Sim, apenas isso.
Creio que tal atitude mescla a pomba e a serpente. Creio que ela implicaria um mundo onde os partidos têm de tomar cuidado para não alienar os cristãos, em vez de um mundo onde cristãos têm de ser fiéis a partidos infiéis. E aí ele vai falar na segunda opção que os cristãos têm, seria tipo uma sociedade secreta, e ele fala que isso não é bom. E a terceira maneira de influenciar a política é tornando-se maioria. Aquele que converte o próximo realiza o ato político cristão mais prático de todos. Muito bom! É como se Lewis falasse, ó, vou botar um ponto final nesse negócio aqui e a gente vai lidar com a política como um aspecto da sociedade e não como uma idolatria. E aí eu lembrei, né, de Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira. A gente dá pro Estado uma importância que ele não tem. Ele é importante, mas a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Bem, ainda na segunda parte, Lewis vai falar de experiência. Ele vai dizer sobre a importância de você não desprezar a experiência das pessoas. Como que ele fala isso? De novo, ele vai ter uma pegada assim numa coisa boba que ele tava acontecendo com ele. Veja bem, ele disse que ele tava num galpão, numa casinha assim de ferramentas, e que ele tava bem escuro e ele tava vendo um feixe de luz entrando pelo telhado. E ele tava de fora olhando para aquele feixe de luz lá. E aí ele via poeira, ele via as partículas, né, naquele feixe e tal, e ele teve a ideia de ir lá. E ele ficou debaixo daquela luz e ele conseguiu ver lá fora um dia lindo, um céu lindo, o sol, as folhas, ele viu outras coisas. Aí ele vai diferenciar então quem olha para algo e quem olha na direção de algo. O romance, o que é o amor romântico? Quem que vai falar melhor sobre o amor romântico? O antropólogo ou quem tá apaixonado? Quem que vai falar melhor sobre o que é uma dor no estômago? Quem tá sentindo a dor no estômago ou o médico? Quem que vai falar melhor da religião? Aquele que crê e tem relacionamento com Deus ou, sei lá, um filósofo? Então são visões diferentes. Ele diz assim, é bom que a gente tenha as duas visões, mas o que tem que acabar é o desprezo. Eu achei também. Olha só, uma coisa tão complexa, né? E Lewis acaba dando um parecer pacificador. Muito dificilmente o Lewis vai dar uma resposta muito combativa. Ele dá, tem alguns artigos aqui que são bem combativos, mas essas respostas pacificadoras me pegam de surpresa. E aí eu vou partir agora talvez para o artigo, para o assunto que mais me assustou, sabe? Quando eu olhei assim, falei, esse cara tinha uma máquina do tempo. Lewis veio à Terra no futuro. Ele vai falar, gente, de criminalidade. Na parte de ética, Lewis vai fazer uma análise da criminalidade em dois aspectos. No aspecto pessoal, quando ele sofre um roubo, e no aspecto jurídico, ele vai falar da teoria, deixa eu ler aqui, a teoria humanitária da condenação. E você, gente, na hora que eu começar a falar, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, Caio. A teoria humanitária da condenação e esse outro artigo, né, que ele vai falar de delinquentes na neve, que foi o que aconteceu com ele, dá aquela impressão, assim, de que a humanidade se repete. Pelo menos foi isso que eu senti. Eu sempre fico com pouco tempo, porque eu tenho que ler as coisas no livro, não tem jeito. Mas vamos lá. Eu vou contar primeiro pra vocês o que aconteceu com o Lewis. O Lewis disse nesse artigo Delinquentes na Neve que ele tem um quartinho separado no quintal para poder ter as coisas dele, né? As ferramentas, alguns artigos assim mais caros e tal. E aí entraram delinquentes do bairro dele, meninos menores de idade, entraram lá, roubaram e venderam essas coisas. Os policiais pegaram esses meninos e quando eles foram a juízo, Lewis ficou sabendo que eles eram reincidentes. E aí na hora da condenação, a juíza, uma juíza que já era conhecida por não punir, vira para os meninos, aplica uma multa, então no caso ela não pune os meninos, pune os pais dos meninos e diz para eles pararem assim de fazerem essas travessuras. Ou seja, na condenação, que deveria ser condenação,
A juíza fala para eles que o que eles estão fazendo não é crime, não é imputável e é apenas uma travessura, uma coisa de criança. E esses meninos vão, Lewis vai falar, muito facilmente esses meninos vão aí evoluir para crimes mais perigosos, porque é tudo muito aceito aí na justiça. E gente, e Lewis fica nervoso. Dá pra sentir nesse artigo que ele está nervoso com aquilo, que ele está muito injustiçado, porque essas crianças também participam do coral, que vai na casa das pessoas no Natal e tal, e ele tá muito nervoso com isso. E qual que é a implicação que ele tira desse acontecimento com ele? De que o Estado e o cidadão entram num acordo. Qual que é o acordo? Você, naturalmente, tem o direito de se defender e de punir quem te causa prejuízo, certo? Então você tem direito de se vingar. O que acontece com o Estado? Você entrega para o Estado o seu direito natural de se vingar. Então o Estado se compromete que com os meios que você vai entregar para ele, ele vai punir tudo aquilo que causa prejuízo para o cidadão. E você se resguarda do seu direito, ou seja, você não vai atrás de quem fez mal para você, quem vai é a polícia. E para isso você ainda tem, além de você perder esse direito, além de você perder esse poder de revidar, você ainda precisa pagar os impostos. Olha essa relação. E aí, ok, eu pago imposto, mas você me protege. Esse é o acordo do cidadão com o Estado. Nessa situação aqui, o Estado falhou. O Estado não retribuiu, guarde bem essa palavra, o Estado não retribuiu com proporção adequada a atitude daquelas crianças. Então, o cidadão pagou o imposto e o Estado não retribuiu. E aí, o que acontece? Qual que é a preocupação do Lewis? É que pessoas honradas, geralmente, ele chama de classe média, e ele vai dizer o seguinte: essas pessoas não estão na classe média e por isso são honradas e trabalham. Essas pessoas alcançaram um objetivo de vida porque elas são honradas. Ou seja, muito dificilmente uma família que trabalha, que estuda, que é honesta, vai ficar muito tempo na pobreza ou na miséria. E aí ele vai dizer que essas pessoas que conquistaram as coisas com esforço, que pagam os seus impostos, essas pessoas um dia vão perder a paciência com essa situação. Essa é a preocupação do Lewis. Até quando as pessoas de bem vão manter a sua honra e a sua paciência e a sua honestidade e a sua, como é que eu vou dizer? Sabe aquela, ai meu Deus, a parcimônia com o Estado? Até quando a ordem vai operar entre o Estado e o cidadão nessa situação? E aí o que o Lewis vai dizer? Que ele tem medo de que a sociedade se organize de forma vingativa, né? Ele vai fazer essa previsão. No outro artigo, a teoria humanitária da condenação, que para mim foi o mais brilhante, Lewis vai desenvolver essa questão da justiça retributiva. Ele vai explicar o que é a teoria humanitária. A teoria humanitária diz que quando o Estado, quando a justiça pune uma pessoa porque ela merece, isso é vingança, isso é imoral. Você não pode mais punir para se vingar. Você precisa punir por outros dois motivos: para coibir esse tipo de crime ou crimes parecidos e para poder resgatar o preso. Gente, é só escutar o jornal, é só escutar esquerdista falando, que você vai ouvir muito isso. Essa chamam de justiça... Ai, gente, como é que eles chamam? Eu vou lembrar depois, eu vou colocar aqui na edição. E eles ficam falando que tem que ressocializar a pessoa e tal, não sei o que. Isso parece misericórdia. Lewis vai falar, isso tem áreas de misericórdia, mas isso é horrível para a humanidade, até mesmo para o criminoso. Olha só, ele vai dizer o seguinte: afirma-se que os únicos motivos legítimos para a condenação são o desejo de coibir futuras práticas por meio do exemplo e o desejo de restaurar o criminoso. E aí ele vai dizer qual que é o problema disso. A razão é a seguinte: a teoria humanitária remove da condenação o conceito de merecimento, mas o conceito de merecimento é o único elo entre condenação e justiça. Por que ele está falando isso? Não
Imagina que você vai olhar para um preso, para uma pessoa que vai ser condenada por um crime e vai dizer o seguinte: você não merece. A gente vai te prender para coibir. Você vai servir de exemplo para outras pessoas. O cara vai falar: fala sério, né? Você vai me usar como um objeto de exemplo para outra pessoa? Não. De qualquer jeito a pessoa é condenada. Mas quando ela tem em mente que ela merece porque ela fez algo de errado, aí você tem justiça. Outra coisa é a questão, de restaurar o criminoso. Aí ele vai falar que isso é terrível. Olha só o que ele vai dizer. Quando você pega uma pessoa e define o crime que ela cometeu como doença, quem vai aplicar a pena para essa pessoa não é um juiz que obedece a uma lei de penalidades que sejam proporcionais. Quem vai punir essa pessoa é um terapeuta. Quem vai punir essa pessoa é um médico. E aí essa pessoa só pode sair daquela prisão, daquela situação, se ele convencer aquele terapeuta de que ele está curado. Se o terapeuta disser que ele não está curado, ele vai ficar preso lá. Outra situação interessante dessa parte é que se o terapeuta aplica a uma pessoa uma punição muito desproporcional, assim, para pior do crime, se o cidadão chega e fala: gente, isso é injusto, pera lá, isso tá demais, os teóricos vão dizer: olha, aqui ninguém tá falando de justiça, a gente tá falando de cura. Essa questão de coibir um crime parecido, um crime pior e tal, é muito complicado também, porque olha só, se você vai defender a punição de uma pessoa para coibir outro crime, essa pessoa não precisa ser culpada. Olha só, se você tá num caso difícil e aí você não consegue achar um culpado assim muito claramente, você pega o inocente, vai punir ele e alguém vai dizer assim: isso é injusto. Aí o outro fala: não, a gente não tá tratando de justiça. Se a gente punir esse cara aqui, a gente vai coibir o mesmo crime, independente se esse cara é ou não inocente. Então, quando você vai passar pela questão da misericórdia, não existe misericórdia sem merecimento. E é isso que eu vou usar para fechar esse vídeo aqui rapidinho. Na página 360, o Lewis vai fechar dizendo que não existe misericórdia sem culpa. Olha que louco. O ato essencial da misericórdia era o perdão. E a essência do perdão inclui reconhecimento de culpa e merecimento do indivíduo. Se o crime é apenas uma doença que necessita de cura e não um pecado que merece condenação, ele não pode ser perdoado. Como se pode perdoar alguém por ter um abscesso dentário ou um pé torto? Ou seja, Lewis é brilhante. Eu queria muito conversar mais com vocês sobre isso, mas o meu tempo na câmera tá acabando e se eu for ficar trocando, a gente não vai ter tempo mesmo. Mas eu volto pra falar desse artigo do Lewis que eu achei muito interessante. E eu quero colocar trechos aqui de políticos falando sobre essa teoria humanitária da punição, certo? Então, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um curtir, compartilha e vamos passar 2019 lendo.